Bom, pessoal, eu vou dar uma explicação para vocês de como funciona esse programa que tem na apostila. Está na página 132. A gente trata agora na prática de como funciona trabalhar com os objetos, né, de caixas de diálogo, que eu havia mencionado na videoaula anterior. Os objetos que a gente vai aprender a trabalhar de caixas de diálogos é de fonte, a caixa de diálogo do abrir, a de cor e a de gravação, né, o save aqui. Para esse projeto aqui foi criado então, nesse formulário aqui, um label, né, com esses dizeres aqui, um campo com uma caixa de texto comum e esses 4 botões aqui que acionarão então os objetos caixa de diálogo. Lembrando para vocês que quando incluírem os objetos de caixa de diálogo no formulário, eles não vão ficar dispostos na área do formulário, né, como está sendo colocado aqui. Eles são colocados nessa barra de objetos que aparece aqui embaixo. Tá? Então vamos ver aqui. Primeira programação que a gente vai ver é do botão de cor. É bom que se diga o seguinte: todos os botões, né, todas as caixas de diálogos nossas, elas são colocadas em execução a partir do momento que o show dialog, o método show dialog de cada uma delas é programado, tá bom? Então, por exemplo, color dialog 1, show dialog, vai fazer aparecer no meu projeto a caixa de diálogo de cor. Então, por exemplo, vamos voltar aqui no VB, eu já deixei mais ou menos pronto aqui, só para a gente exercitar, né? Então, eu tenho um objeto color dialog aqui, ó, nome dele, color dialog 1. Então, nós vamos fazer uma programaçãozinha só para vocês verem como é que funciona. Você vai colocar assim, ó, color dialog 1 ponto show dialog e dá um enter. Você percebe que por ser método, ele coloca aqui o parênteses, né? De abre e fecha parênteses aqui no caso. Então vamos mudar esse programa aqui só para vocês verem como é que a coisa funciona. Pondo em execução, então eu dou um clique aqui agora no botão, aí ó, simples e fácil. Eu já tenho a caixa de cor, conforme eu já havia mencionado na aula anterior para vocês, eu já tenho a caixa de cor pronta. No momento que o usuário clicar numa cor e der o clique no OK, aí a coisa acontece. Você vê que aqui não aconteceu nada, né? Porque a única programação que eu tinha dentro desse botão aqui, do clique desse botão, era o acionamento, né? Chamando para execução a caixa de diálogo de cor. Vamos voltar para a apostila. Então, aí o que eu faço? O que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso colocar na cor de fundo da minha caixa de texto, eu posso atribuir uma cor escolhida. E para eu pegar as características da cor escolhida, eu vou usar color dialog e a propriedade color dele. Então, por exemplo, se eu quero atribuir para o formulário uma cor escolhida, eu vou colocar assim, ó, back color, né? Back color igual a color dialog 1 ponto color, tá? Vamos testar aqui agora o programa, ó. Rodando. Então as características da cor que eu selecionar vão ser colocadas de fundo do formulário aqui, ó. Vou dar um clique aqui, dou um clique aqui, olha lá. O que eu fiz então com essa programação aqui? Eu peguei no backcolor do formulário, lembrando que Mi é o meu formulário, esse que eu estou trabalhando nele, né? Então por isso que eu me refiro a ele. Eu não coloco form1.backcolor. Quando eu estou programando uma propriedade do formulário que eu estou, é Mi sempre, não pode esquecer disso. Então Mi backcolor é igual do color dialog 1 que apareceu, eu quero que na hora que o cara clicou no OK aqui, ele vai executar essa linha, ele vai pegar a cor selecionada e vai atribuir como cor de fundo do meu formulário. Então foi por isso que mudou. Então se eu clicar aqui de novo, eu quero o azul agora, dou um clique, olha lá,
ele já transforma então a cor de fundo do formulário para aquela cor que eu selecionei. Eu preciso saber qual é o nome daquela cor, por exemplo. Então aqui, ó, eu quero ver o nome da cor selecionada. Das características do color, se eu quero saber o nome da cor, você vai colocar color.name. Então foi por isso que foi posto isso aqui. Então só para resumir, ó, MSGBox, eu quero ver qual a cor que foi selecionada, color dialog 1.color.name, tá? Rodando o programa, vamos lá. Então eu vou clicar nesse vermelho aqui, ó. Olha lá, red. Tá vendo? É a cor que eu acabei de selecionar. Tem algumas cores, deixa eu ver aqui se vai acontecer. Por exemplo, deixa eu ver isso aqui. Aqui ainda apareceu. Vamos ver se tem alguma cor aqui que ele não demonstra. Olha lá, olha. Aqui um exemplo, ó. Para certas cores que não sabe o nome da cor, ele pega o código hexadecimal dele, da cor que você escolheu. Então, por exemplo, essa cor que foi selecionada para o fundo do formulário, ela retornou, ao invés do nome da cor, ele retornou para mim o código hexadecimal dessa cor. Tá bom? Então, para início aí, para a gente trabalhar com alguns projetos lá que a gente queira fazer alguma coisa, que queira colorir, alguma coisa nesse sentido, usando o recurso da caixa de diálogo de cor, as 3 propriedades aí mais importantes do Color Dialog é a Color e a Color Name, principalmente. Tá? Lembrando que Show Dialog é método dos nossos objetos de caixa de diálogo. Vamos apagar isso aqui porque a gente vai trabalhar agora com outras. Então vamos lá. Para cor de fonte, né? Aqui então eu tenho alguns exemplos aqui, ó, de fonte, no caso. Para de fonte, a gente vai colocar aqui, por exemplo, eu acho que é caixa de texto, né, que ele programou aqui. Nem vai precisar, ó. A gente vai abrir aqui então, fonte dialog 1. Show dialog, ou seja, mostra para mim a caixa de diálogo de fonte. Então vou rodando o programa aqui, vou dar um clique, aí ó, caixa de fonte. Então eu quero saber, por exemplo, o nome da fonte, o estilo da fonte, o tamanho da fonte. Como é que eu faço isso para pegar essas características na hora que, por exemplo, o usuário deu um clique aí, né? Então como que eu faço isso? Então, ó, na hora que for fechada até aqui, ó, nesse ponto aqui, fazendo a caixa de diálogo aparecer. Você percebe que foi programado antes aqui, ó, fonte dialog.showColor true. O que significa? O que isso aqui vai fazer? Ela vai fazer, eu não sei se foi reparado por todos, quando eu dou um clique aqui, ó, a opção de colorir uma fonte não aparece aqui, ó. Mas eu posso pré-definir antes da caixa de diálogo ser chamada, eu posso falar assim para ele, ó. Opa, rodando aqui. Vamos lá. Fonte dialog 1 ponto show color igual a true. Foi o que a gente programou aqui, ó. Então, nesse caso aqui, eu predefino que, olha, eu vou querer uma caixa de diálogo que apareça com as opções de cores. E aí, quando eu mandar mostrar aqui, pelo fato de eu ter tornado verdadeira, ou seja, para mostrar a caixa de cores, nessa caixa aqui de diálogo da fonte, vai aparecer disponível para mim agora as opções de cores também. Então, vamos ver aqui, ó, dando um clique. E aqui, ó, você tem agora a caixinha de cor de fonte, né? Então, fica fácil. Então, gente, para economizar aí, né, e a gente já sabe como é que a coisa funciona diante desses poucos exemplos que eu dei, na hora que eu dou o clique no botão OK aqui, ó, então vamos lá, vou chamar uma fonte, negrito. Na hora que eu dou o clique nesse botão de OK, tudo que eu programar depois do show dialog,
ele vai ser executado. Ou seja, por exemplo, eu quero saber o nome da cor. Então você vai colocar fonte dialog, ponto fonte, ponto name. Isso aqui, ó, retorna para você o nome da cor que você selecionou lá na caixa de diálogo da fonte. Quero saber o tamanho que o cara escolheu naquelas diversas opções de tamanho de fonte. Então você vai colocar fonte dialog 1, ponto fonte, ponto size. Com isso aqui você tem o retorno da fonte. Vocês percebam o seguinte, todas essas propriedades que eu estou buscando, o nome da fonte, o tamanho da fonte, se ela está em itálico ou se ela está em negrito, isso aqui é o fonte itálico, fonte bold aqui é negrito, né? Como a gente já sabe aí. Todas essas propriedades, elas retornam valor para mim. Então, por exemplo, aqui esse retorno eu mandei exibir numa caixa de mensagem. Mas eu poderia guardar numa variável, que, por exemplo, cria uma variável do tipo string, que guarda o nome da fonte. Cria uma variável do tipo numérico inteiro, que guarda o tamanho da fonte. Eu crio uma variável booleana, por exemplo, para ver se ele está em negrito ou não. Esse fonte bold, ele retorna true ou false, para dizer se está em negrito ou não. Então, negrito, aí vai aparecer a palavra negrito, true, ou negrito, false. Tá? Outras opções aqui de fonte. Eu quero saber se a fonte está riscada, né? Aquela que você tem uma palavra e ela está riscada no meio. True ou false, que ela retorna para mim. A mesma coisa com underline. Então vai aparecer sublinhado e na frente true ou false. Tá? E aí você pode fazer nesse caso aí, o que você pode fazer? Você pode fazer um teste condicional. Se fonte dialog ponto fonte ponto underline igual a true, aí você faz alguma coisa, né? Você pode determinar alguma coisa em cima desse teste condicional que você acaba de fazer. Aqui o estilo, né? Nesse caso aqui, então, o estilo é se ele está em negrito, se ele está sublinhado. Então, vamos rodar aqui, ó, só para ver aqui. Ó. Nesse caso aqui, cliquei no botão. Os estilos de fonte são esses daqui. Ó. Se ele está em negrito, se ele está oblíquo, se ele está oblíquo e negrito, né? Ou seja, itálico, né? Na verdade é o itálico, o oblíquo é a mesma coisa que o itálico, né? Então, é para esse tipo de coisa. Isso ele pega o estilo da fonte aqui, qual eu selecionei, tá bom? Só para ir deixando claro aqui para vocês isso. Eu quero saber, por exemplo, eu quero pegar todas as características da fonte, se ela está negrito, se ela está itálico, se a cor da fonte é vermelha, o tamanho dela é 8 e tudo, e eu quero aplicar na fonte de uma caixa de texto, para a fonte do texto digitado receber aquelas características todas que eu selecionei dentro da caixa da fonte. Então você vai fazer assim, ó, fonte dialog.fonte, ou seja, pega todas as características dela, não só o nome, não só todas as características. Quando você põe só fonte, você está querendo se referir a todas as características e atribui a todas as características de uma caixa de texto, por exemplo. Então, se eu escrever meu nome lá, de acordo com a formatação que eu escolho na caixa de texto na caixa de diálogo da fonte, na hora que eu clicar no OK, ele atribui, né, faz a alteração da fonte do meu nome, por exemplo. Tá bom? Então, essa linha aqui é muito importante para quem está aprendendo a trabalhar com fonte dialog. Vamos continuando aqui agora. Então, por exemplo, eu quero agora trabalhar com o Open File Dialog. Agora, cabe um outro exemplo aqui, ó. Então, o Open File Dialog, eu tenho aqui o Open File Dialog 1, ponto, show dialog. Show dialog. Tá? Então, vamos ver essa caixa aqui aparecer. Quando você roda o programa, e aí você dá um clique agora nesse botão, o que acontece? Ele abre para mim a caixa do abrir. Agora aí eu quero que vocês entendam bem. Eu vou aqui, vou escolher área de trabalho. Eu venho aqui, escolho aqui, por exemplo, eu quero, por exemplo,
vamos lá, por exemplo, abrir esse arquivo aqui do PowerPoint meu que eu tenho. Eu vou dar um clique no abrir. Ué, não abriu? Mas a caixa não é de abrir? É lógico que é do abrir. Só que o detalhe é o seguinte, como eu falei em aulas, na aula passada para vocês, ele não vai abrir. Cabe a você, através do nome, caminho daquele arquivo, você escrever a programação que abre um arquivo, por exemplo, igual do PowerPoint ali. Ah, eu quero abrir um arquivo de um currículo meu que está lá em formato texto. Então, eu tenho que fazer a programação para abrir esse arquivo. Né? Então, por exemplo, vocês querem ver uma coisa? Se eu colocar aqui, ó, depois que eu fechar essa caixa, Open File Dialog 1 File Name. Isso vai retornar para mim o caminho e o nome do arquivo que eu selecionei. Então, se eu colocar aqui uma MSGBox, para ele exibir para mim qual é o nome do arquivo que eu selecionei, o file name, que é uma propriedade do Open File Dialog e também do Save Dialog. Então, eu já vou adiantar as duas caixas de diálogo. Tem para os dois, as duas propriedades. Um método e a propriedade são para os dois. Clicando aqui agora, vamos rodar o programa. Vejam só, eu venho aqui de novo na caixa de diálogo, na área de trabalho, perdão. Seleciono, por exemplo, vamos pegar aqui aquele arquivo, ó, do PowerPoint e vou dar um clique no abrir. Olha só, aquele arquivo meu, ele está localizado nesse caminho aqui e o nome dele é aula 2408, matriz não sei o que. E aí, com isso, com essa propriedade file name, o que você vai fazer? Você vai pegar ela e aplicar na programação onde você faz abrir esse arquivo. A gente vai ver isso mais para frente, por exemplo, manuseando arquivo texto. Né? Então, guardem isso. Essa aqui é a propriedade mais importante do Save Dialog, e do Save File Dialog e do Open File Dialog, que são dois objetos de caixa de diálogo. Gente, vamos lá. Só que percebam aqui nessa programação do botão abrir aqui, ó, que antes de fazer aparecer a caixa de diálogo, eu predefini valores para outras propriedades que a gente já tinha conversado em aula. Por exemplo, default ext. Eu quero dizer para ele que só vai aparecer naquele lado lá onde eu selecionei o nome do arquivo lá do PowerPoint, eu quero que apareça só arquivo HTML. Então você vai escrever uma linha assim, ó, Open File Dialog, .default.xt, e aí você coloca o tipo do arquivo que você quer que ele encare como default. O default, o que ele faz? Na hora que eu escolho, vamos supor que eu quero abrir um arquivo, eu coloco só o nome do arquivo. Na hora que eu dou o clique no botão abrir, se eu não coloquei a extensão, ele vai entender que é HTML. Tá? Ou seja, o Save Dialog ele vai entender que é .html. O filter vai fazer filtrar, por exemplo, antes da caixa de diálogo aparecer, os tipos de arquivo que eu quero. E aí cabe uma informação importante para vocês. Por exemplo, quando eu quero arquivo de texto, eu posso colocar um rótulo e posso colocar asterisco.txt. Isso aqui é o rótulo dele. Arquivos, texto, isso é o que o usuário lê. Então, por exemplo, quando você vem aqui no Word, ó, você vem aqui, abrir. Tá? Aqui, essa aqui é uma versão mais nova do Word, ele não vai aparecer. Mas, por exemplo, ele faz aparecer essa caixa de diálogo. Vou mostrar aqui que fica mais fácil. Clico aqui. Então, nesse momento aqui, que eu dou o clique no botão de abrir, vamos voltar aqui para a apostila para vocês entenderem. Filter. Onde que eu estou programando isso aqui? O filter é para ele definir para mim os tipos de arquivo que eu quero abrir. Tá? Ou seja, aqui, por exemplo, eu quero que apareça nessa região aqui, ó, só arquivo texto. Ou quais as opções de arquivos que eu vou poder ter? Então, você pode fazer aparecer aqui arquivo HTML, arquivo doc, arquivo MDB, por exemplo. Então, nesse caso aqui, o que você vai fazer? Nesse ponto aqui da sua programação, deixa eu só fechar isso aqui, o que você põe? Você vai separando assim, ó, arquivo texto, o asterisco.txt, isso aí vai ficar visível para o usuário. E aqui ele vai colocar asterisco.txt.
Ah, eu quero que apareça a página web. Aí você põe um pipeline, ó. Você percebe aqui, tem um pipeline aqui, um pipeline aqui. Isso significa que o asterisco.txt é da primeira opção que o usuário vai ver. E a segunda é páginas web, entre parênteses, você põe um asterisco HTML, e aí, depois do pipeline aqui, asterisco.html. Ou seja, a segunda opção que eu vou estar disponibilizando para o usuário é essa daí, tá? Então, gente, é dessa forma que a gente trabalha, né? Pré-definindo o que vai aparecer. Outra coisa, definindo que tipo de arquivo inicialmente está visível para o usuário. Então, eu vou colocar esse filter index 2 aqui, ó. Vamos fazer essa programação toda? Então, vamos lá, ó. Vamos só para título de experiência. Então, eu vou colocar aqui, ó, Open Dialog 1 ponto, principalmente essas daqui, ó, do filter para vocês verem, ó. Filter Open Dialog 1 ponto filter igual, tá? E aí agora eu vou definir. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, e olha, perceba uma coisa, ela é tipo texto, tá? Então tem que vir entre aspas. Então eu vou falar aqui para ele, ó, que eu quero aqui, eu posso definir, tá, gente? Eu escolho o que eu quero que apareça para o usuário. Eu coloco assim, ó, arquivo txt, tá? E aí, se eu colocar agora aqui, ó, o pipeline e colocar do jeito que eu pus aqui, ó, asterisco.txt, fora de parênteses, fora de tudo. Então eu colocar assim, ó, asterisco.txt, vocês vão ver que na hora que eu abrir a caixa de mensagem aqui nesse comando aqui, aquele arquivo do PowerPoint que estava disponível lá não vai nem aparecer. Então vamos rodar, ó. Rodando, cliquei aqui e olha aqui, ó. Aqui, ó, fica disponível para mim aquela opção que eu criei aqui no filter. Ou seja, aqui ele está filtrando os tipos de arquivos para mim. E olha aqui, ó, não tem mais nenhum arquivo disponível, porque todos eles eram diferentes de TXT. Tá? Ah, então eu quero, por exemplo, do PowerPoint. Vamos ver se é PPT que está lá. Aí a gente faz assim, ó. Aí você coloca um outro pipeline e aí você coloca do PowerPoint. Eu defini isso. Aí eu coloco um pipeline e coloco asterisco.ppt. Vamos ver se é PPT ou é PPTX, né? Vamos ver aqui. Cliquei. Olha só. No momento que eu clico aqui, vamos ver se apareceu. Não, não apareceu. O do PowerPoint aqui, meu no caso, não é PPT. Eu não sei se aquele arquivo é do PowerPoint. Vamos ver aqui. PPTX. Vamos ver. Cliquei. Vamos selecionar ele aqui. Ó, agora apareceu, ó, olha ele aqui. PPTX, né, que é a versão mais nova aí do meu PowerPoint. Se eu voltar para arquivo texto aqui, você percebe ó, que ele já vai automaticamente sumir com ela. Ó. Sumiu, olha lá, não está mais disponível aqui dentro para mim. Tá vendo? Isso tudo automaticamente. Você predefine o que você quer que apareça, então, nessa caixa de diálogo aí, ó. Tá? Ou seja, eu vou ter opções de trabalhar com esse tipo de arquivo. Aí eu chamo a caixa de diálogo. Ah, eu quero... Vocês viram também, por exemplo, isso aqui que eu estava querendo dizer também. Ó. Cliquei aqui, inicialmente ficou o TXT aparecendo. Ah, vamos fazer uma coisa? Eu quero que a outra opção apareça inicialmente. Então você vai colocar aqui, ó, Open File Dialog 1, ponto, filter index igual... E olha aqui, ó. Se eu coloco 2, significa que a segunda opção, que é o do PowerPoint, é que vai ficar visível quando a caixa aparecer. Quer ver, ó? Vamos rodar. Rodando o programa. Vou clicar no botão. E aqui, ó, do PowerPoint já está disponível. E você vai ver, ó, que o arquivo já está aparecendo aqui para mim. Então é dessa forma. Trabalhar com caixa de diálogo, algumas propriedades eu tenho que pré-definir para que tenha efeito no momento que a caixa estiver aparecendo para mim. Então, por exemplo, cliquei aqui, dou o clique no botão abrir, ele mostra para mim o nome do arquivo. Somente isso.
a utilidade da caixa de diálogo é eu saber o caminho e o nome do arquivo, no caso da abrir, tá bom? Continuando então, aí ó, outra coisa, vocês viram aqui o Initial Directory. O que significa isso? Vamos prestar atenção aqui, ó. Vamos rodar o programa e aí vocês vão ver uma coisa aqui. Cliquei no botão, a pasta inicial que está aparecendo no meu projeto é a área de trabalho. Aqui, ó, este computador, área de trabalho e tudo. Ah, mas eu queria que fosse a unidade C. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pré-definir isso. Você tem que vir aqui e escrever Open File Dialog, ponto, Initial Director, igual C, dois pontos, barra invertida e fecha aspas. Vamos rodar o programa. Rodei, cliquei. E aí, ó, unidade C, tá vendo? Saiu da área de trabalho, então aqui estão todos os programas meus que tem nesse computador que eu estou operando aqui, né, na unidade C. E você percebe, não tem nenhum arquivo do PowerPoint aqui, ó, tá vendo? Então, se eu clicar aqui, eu quero TXT, vamos ver se tem algum? Não, também não tem nenhum arquivo TXT aqui na minha unidade C. Percebem? Então, é fácil a gente trabalhar com caixa de diálogo aí, tá bom? E aí o file name, né? Então, com esse trechinho de programa aqui, você já tem uma base. Todas essas propriedades a gente trabalha para o botão abrir e para o botão salvar, tá? Para a caixa de diálogo do abrir e para a caixa de diálogo do salvar, que é a próxima que provavelmente a gente vai ver aqui, ó. A caixa de diálogo de salvar tem uma programação nova que é importante mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, with save file dialog, e aí todas as propriedades do save dialog que eu quiser pré-definir dentro dessa estrutura with and with, o que eu faço aqui no caso? Ponto default, ponto filter, ponto, ou seja, tudo isso aqui se refere ao save dialog. Então eu estou dizendo para ele, o default de gravação, ou seja, o padrão de gravação, se eu omitir o tipo de arquivo que eu estou trabalhando, na hora de dar nome para o meu arquivo que eu vou salvar, vai ser *.txt, ou seja, arquivo texto. O meu filter, a minha caixinha de filtro, vai somente permitir eu manipular arquivo texto. Ou seja, o filter index eu nem precisava colocar, porque automaticamente ele já aparece aqui, ó, tá? A pasta inicial unidade C, e aí eu chamo a caixa de diálogo. Quando eu chamei, manuseei lá, escolhi o arquivo que eu quero salvar, e aí eu dou o clique no OK, né? Quando eu mandar salvar, aí ele vem fazer um teste aqui, ó. Isso aqui é bom para vocês conhecerem, ó, tá? A gente vai ver isso no final da matéria do quarto bimestre, são a respeito de algumas funções para eu saber a respeito de nome de arquivo. Então, por exemplo, isso aqui, ó, quando o usuário, veja que está escrito aqui em cima, ó, quando o usuário fechar a caixa de diálogo, será verificado se o arquivo selecionado já existe ou não, porque eu estou tentando fazer uma gravação para exibir uma mensagem para o usuário. Então, no caso, se eu selecionar um arquivo que já existe, se eu selecionei, dei um nome lá na caixinha de salvar, eu quero salvar um arquivo. Se eu der um nome, que na hora que eu indiquei a pasta e tudo, na hora que eu der o clique no salvar, esse teste condicional aqui está verificando se esse arquivo que eu dei o nome se chama cti.png. Se for igual, se o nome que eu selecionei, tá vendo? Ó, save file dialog, .filename. Se o nome que eu escrevi ali onde eu escrevo o nome do arquivo for cti.png, diz para o cara que já existe, tá? Isso aí é um exemplo, tá? Para eu pegar o nome então que eu selecionei, quero mostrar um nome que eu vou salvar numa programação qualquer, um arquivo, é o file name também. É o mesmo lá da caixa de diálogo do Open, né? Do Open File Dialog. Aqui é Save File Dialog. Aí, ó, Save File Dialog. Tá bom? Vocês percebem que eu não renomeei o objeto. Se quiser, eu até prefiro que renomeie, tá? SFD, por exemplo, Save File Dialog. Fica mais fácil escrever do que ficar escrevendo esse nome todo aí, tá bom?
Pessoal, para essa videoaula, então, como eu tinha prometido para vocês, eu expliquei um pouquinho desse programa, né, de operações de caixa de diálogo. Como eu falei, está na página 132 da apostila. É um programa feito, que não tem como o aluno não entender isso daí. É só ir fazendo linha a linha de programação e você vai vendo a utilidade de cada uma das propriedades e métodos que eu acabei de ensinar para vocês. Método, na verdade, porque o show dialog é o único método que tem, o resto é tudo propriedade, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês isso e que vocês possam entender esse conteúdo aí, porque nós vamos colocar em prática ele no projeto desse último bimestre. Joia, pessoal?